Amém, irmãos? Em prosseguimento ao nosso culto online, nós vamos agora meditarmos numa palavra de Deus para as nossas vidas, lembrando que essa palavra de hoje ela está relacionada à nossa campanha dos 12 dias de clamor para 12 meses de bênçãos, e o título hoje é Lidando com as Surpresas da Vida. Muito pertinente, porque se tem uma coisa que nós vivemos constantemente lidando com isso, são surpresas que nós temos na vida. Agradáveis, desagradáveis, boas, ruins, alegrias, tristezas. Não tem como escapar, isso faz parte da vida. E nós somos surpreendidos em todo tempo. Tá? Com relação às surpresas, algumas surpresas, elas até são surpresas como tragédias já anunciadas, né? Nós temos, por exemplo, lá no livro de Êxodo, capítulo 5, do versículo do 1 ao 12, Faraó está sendo orientado por Moisés, né, para libertar o povo, que a coisa vai ficar ruim, e ele simplesmente endureceu o coração. E olha, irmãos, ele quase acabou com o Egito, com a rebeldia, com a teima dele, com a dureza de coração dele, com o descaso dele, de tô nem aí. E quantas vezes nós vivemos assim dentro da igreja? Tô nem aí. E na realidade, irmãos, todos os dias que nós temos na vida são dias que o Senhor nos dá para nós estarmos semeando. Alguns semeiam coisas boas, outros semeiam coisas ruins, outros não semeiam nada. E se semear, nós temos a liberdade para fazer ou não, para fazer bem ou fazer mal, é nos dado esse direito de nós semearmos coisas boas ou coisas ruins, ou de não semearmos nada. Nós temos o direito de escolher isso. Só que a semeadura, ela é livre, mas a colheita, ela é obrigatória. Então, se você semear coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você semear coisas ruins, você vai colher coisas ruins. E se você não semear nada, você não vai colher nada. Não tem como escapar disso. Nós que somos chamados por Deus, nós fomos chamados com Deus segundo um propósito. O texto que nós lemos da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Coisa boa, irmãos, para a vida da gente, com relação a propósitos, é a gente estar enquadrado e vivendo o propósito de Deus para as nossas vidas. Se nós não vivermos dentro do propósito de Deus, a nossa vida não tem significado. Uma vida que tem significado é uma vida que cumpre o propósito de Deus. Qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito de vida dentro do reino de Deus? Você tem cumprido o seu propósito com seriedade, com idoneidade? Irmãos, a palavra de Deus nos diz que se a gente fizer a obra de Deus fraudulentamente, nós somos malditos. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 10 diz, vamos ver aqui o que diz, irmãos, está aqui, ó, Bíblia aberta. Está na Bíblia, irmãos. Lucas 17, 10. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Você anda fazendo pelo menos o que você devia fazer? As tragédias anunciadas,
elas são fruto das nossas semeaduras. Nós não temos, irmãos, como nos livrarmos, nós não somos autossuficientes, nós somos dependentes de Deus. E eu quero falar uma coisa para vocês. Deus, Ele conta conosco. É porque Ele precisa de nós? Não. É porque Ele decidiu que nós seríamos cooperadores dele no plano de redenção humana. Essa redenção humana não diz respeito só à humanidade em nossa volta, não. Diz respeito a nós também. A nossa redenção também depende de nós. Irmãos, nós temos que exercer o nosso ministério, nós temos que exercer o nosso cristianismo, nós temos que exercer a nossa fé com integridade total. Íntegro é inteiro, não é meio. Nós não podemos trocar, irmãos. Nós não podemos, tá entregando a Deus sobras e restos. Porque Ele não nos entrega sobras e restos. Tudo está liberado para nós, bênçãos sem medidas. Nós apenas não conseguimos tomar posse por conta da nossa indolência. Surpresas sempre vão acontecer nas nossas vidas. Nós precisamos de ter depósitos com Deus. Nós precisamos, irmãos. De repente, pode aparecer para nós um anúncio de uma morte repentina, como aconteceu com o rei Ezequias. O profeta Isaías chega para ele e fala: olha, conserta a sua casa que você vai morrer. E ele, irmãos, ainda teve a petulância de orar a Deus, falar: ó Deus, você sabe que eu sempre te servi, mas que tipo de serviço você presta para Deus? Porque ele fala para Deus: você sabe que eu te servi e tal. Ele ainda, irmãos, brincando com Deus, porque se Deus mandou consertar a sua casa é porque alguma coisa não estava certa. Deus teve misericórdia. Mas ele falou: Senhor, você sabe que eu te servi. Tem que ter alguns créditos com Deus em alguns momentos da vida que a gente não tem mais para onde correr e que muitas vezes, irmãos, nós não temos moral, não temos autoridade para chegarmos diante de Deus e fazer as nossas petições. Porque nós tratamos as coisas de Deus como coisas comuns, como coisas secundárias. As prioridades nossas sempre são a nossa vida pessoal, nunca o reino de Deus. A gente está sempre se desgastando em prol da nossa vida física, relegando as coisas de Deus a segundo, terceiro, quarto plano. E quando aparecem as surpresas da vida, a gente não sabe como lidar e não tem para quem recorrer. É necessário nós despertarmos, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo agora que é só Jesus na nossa vida. Não fique brincando com as coisas de Deus. Presta atenção no que a palavra diz. Não brinque com as coisas de Deus. O nosso Deus é um fogo consumidor. Que Deus nos dê, irmãos, a sabedoria necessária para nós podermos ver o que é importante para a nossa vida. Faraó, irmãos, ele achou que sabia tudo. E no final ele teve que se render. Que Deus abençoe a cada um. Amém?